Meu próprio filho me jogou para fora de casa, no meio de uma tempestade. Aos 62 anos, encharcada até os ossos, vi a porta se fechar na minha cara, enquanto ele gritava que eu era um peso morto em sua vida. 3 semanas depois, quando voltou do trabalho, o que encontrou dentro daquela casa fez Douglas cair de joelhos e chorar como eu nunca tinha visto um homem chorar. Antes de continuar, quero que você se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cidade ou país está nos assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos e sempre acreditei que família era tudo. Criei meu filho Douglas com todo o amor que uma mãe pode dar. Trabalhei duro, lado a lado com meu marido, para construir mais do que uma casa, um lar. Um lugar onde o amor fosse mais forte que qualquer parede de concreto. Quando conheci Antônio, eu tinha apenas 22 anos. Ele era pedreiro, de mãos calejadas, mas coração generoso. Casamos-nos 3 meses depois em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Um ano depois, Douglas nasceu, enchendo nossas vidas de uma alegria que eu nem sabia que existia. Lembro de Antônio segurando o bebê nos braços, lágrimas escorrendo pelo rosto áspero, um dos momentos mais bonitos da minha vida. A casa onde morávamos foi erguida tijolo por tijolo. Antônio trabalhava de sol a sol em obras pela cidade e, nos finais de semana, se dedicava à nossa própria construção. Eu estava sempre ali, ao lado dele, preparando a massa, segurando ferramentas, oferecendo água. Douglas cresceu brincando entre pilhas de tijolos e sacos de cimento. Lembro do dia em que finalmente terminamos a casa. Era uma tarde de sábado, com aquele céu azul profundo que só aparece depois de uma chuva leve. Antônio me pegou no colo e atravessou a soleira da porta. Aqui é onde vamos envelhecer juntos, Helena disse, com aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. Aqui é onde vamos ver nossos netos brincarem. E assim foi. Durante 35 anos, aquelas paredes guardaram nossas risadas, nossas lágrimas, nossas conquistas. Guardaram os primeiros passos de Douglas, suas notas escolares penduradas na geladeira, festas de aniversário com bolo de chocolate. Guardaram as noites em que Antônio voltava cansado e eu massageava suas costas doloridas. Guardaram domingos de almoço em família, o cheiro de frango assado espalhando-se pela cozinha. Cada cômodo tinha uma história. A sala onde Douglas aprendeu a andar de bicicleta num dia chuvoso porque não podia esperar o tempo melhorar. A cozinha onde ensinei meu filho a fazer o arroz soltinho que o pai tanto amava. O quarto onde Antônio e eu conversávamos baixinho nas madrugadas, planejando o futuro do nosso menino. Criei Douglas para ser um homem bom. Sempre coloquei comida na mesa, roupas limpas no armário, amor em cada gesto. Quando ele decidiu estudar administração, meu marido e eu apertamos o orçamento por 4 anos. Comíamos menos carne, cancelamos a TV a cabo, mas vimos nosso filho se formar. A alegria nos olhos de Antônio naquele dia de formatura não tinha preço, mas a vida é implacável. Meu marido faleceu há 3 anos, vítima de um infarto fulminante. Estava arrumando telhas no telhado do vizinho quando sentiu a dor. Nem deu tempo de chegar ao hospital. Eu me lembro de estar fazendo brigadeiro para o aniversário de uma sobrinha quando recebi a ligação. O mundo desabou. A casa ficou grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Douglas esteve ao meu lado no velório, segurando minha mão. Não se preocupe, mãe. Você não vai ficar sozinha, disse. Na época, ele e sua esposa Simone se mudaram para viver comigo. Achei que era por amor, por cuidado, que meu filho queria me proteger da solidão. O primeiro ano pareceu normal. Douglas trabalhava em uma empresa de contabilidade. Saía cedo, voltava tarde. Simone ficava em casa, mas era distante. Nunca demonstrou muito carinho, mas eu entendia nem toda nora e sogra tem aquela relação de melhores amigas que vemos nas novelas. Eu mantinha a casa impecável, cozinhava, cuidava de tudo. Afinal, era minha casa, minha responsabilidade. Acordava cedo para preparar o café de Douglas do jeito que ele gostava desde criança. Pão francês quentinho com manteiga, café forte, suco de laranja. Deixava a roupa dele separada, camisas passadas com capricho. Nas noites frias, fazia aquela sopa de legumes que Antônio tanto amava.
Douglas comia em silêncio, mexendo no celular. Quando tentava puxar conversa, perguntando sobre o trabalho ou planos, ele respondia com monossílabos. Foi bom, mãe. Nada demais. Depois a gente conversa. Mas aquele depois nunca chegava. Aos poucos, quase imperceptível, o que antes era nosso lar começou a se transformar. As paredes pareciam guardar segredos, sussurros que eu não conseguia compreender. O ar ficou denso, carregado de tensões invisíveis. Passava horas no quarto que sempre foi meu e de Antônio, folheando álbuns de fotos antigas. Douglas criança, sorrindo sem o dente da frente. Douglas adolescente, orgulhoso em seu uniforme escolar. Douglas adulto, abraçado comigo e com meu marido no dia da formatura. Onde estava aquele menino que eu conhecia? Que rumo havia tomado meu filho? À noite, a casa parecia ainda maior. Vazia, fria, e das sombras do quarto de Douglas e Simone vinham vozes baixas, que se silenciavam assim que eu passava pelo corredor. Olhares se cruzavam, cheios de significados que eu não conseguia decifrar. A tensão crescia dia após dia, mas eu continuava. Cozinhava, limpava, cuidava, porque é isso que mães fazem. Sempre encontramos justificativas para os filhos. Ele está cansado do trabalho. Ele ainda sente falta do pai. Vai passar, pensei. Não percebi que uma tempestade estava se formando, que em breve aquelas mesmas mãos que seguraram meus dedos nos primeiros passos me empurrariam para fora para o frio e a chuva. O lar que construímos com tanto amor estava prestes a se tornar palco da minha maior dor. A mudança começou como uma brisa fria na nuca, quase imperceptível. Pequenos sinais, sutis, mas perturbadores. Simone começou a comentar sobre a casa, disfarçando críticas com um falso tom de preocupação. Essa casa é grande demais para 3 pessoas, não acha, Maria Helena? Ela passava o dedo sobre a estante, como se procurasse imperfeições. E tão antiga, as instalações elétricas devem ser perigosas. Eu respondia com paciência, tentando não reagir, mas não adiantava. Ela estava plantando sementes, e elas germinaram rapidamente. Logo, Simone trouxe revistas de decoração, mostrando apartamentos modernos em condomínios fechados, espalhando páginas coloridas sobre a mesa sempre que Douglas estava por perto. Uma vida prática, sem manutenção, sem quintal, sem história. No começo, Douglas apenas olhava. Depois começou a comentar. Realmente, mãe, essa casa dá muito trabalho. Você não está ficando velha para cuidar de tudo isso? A palavra velha caiu sobre mim como lâmina fina. Não havia ternura, só desdém. Eu cuido da casa perfeitamente bem, Douglas respondi, tentando controlar a voz. Não é só uma casa, é o nosso lar, onde você cresceu. Ele bufou, impaciente. Foi a primeira vez que ouvi meu filho bufar para mim. Conversas sobre vender a casa se tornaram frequentes. Simone não escondia mais suas intenções. Folhetos, corretores, valores exorbitantes. Com esse dinheiro poderíamos comprar um apartamento incrível, dizia ela. Nós? Perguntei, sentindo o peito apertar. Douglas desviava o olhar. Mãe, precisamos pensar no futuro. É um investimento parado. Investimento. A palavra parecia cortar meu coração. Esta casa era nossa história, o suor do pai, as memórias de uma vida inteira. Mas eles falavam de dinheiro como se fosse tudo. Douglas passou a chegar mais tarde. Trancava-se no quarto com Simone. E eu ouvia vozes alteradas ou sussurros sobre mim. Pararam de jantar à mesa, preferindo comer no quarto, transformando cada canto da casa em silêncio e portas fechadas. O lar que sempre foi calor e risadas se tornou um labirinto hostil. Uma noite ele finalmente chamou-me para uma conversa séria. Simone estava ao lado, no sofá que havia sido do meu casamento. Sentei na poltrona de Antônio, sentindo seu vazio como um buraco no peito. Mãe, tomamos uma decisão, disse Douglas. A voz ensaiada, mecânica. Vamos vender a casa. Já falamos com um corretor. Com a sua parte, você pode alugar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Minha parte? Repeti, incrédula. Douglas, esta casa é minha. Eu e seu pai a construímos. Você nem havia nascido quando começamos. Ele levantou a voz pela primeira vez. Estou falando de bom senso. A senhora está sendo egoísta, prendendo nosso futuro, por causa de sentimentalismo barato. Sentimentalismo barato? Minha voz tremeu. Eu criei você.
tudo por você. E agora me chama de egoísta por não querer perder o que restou do seu pai? Simone interveio, com aquele tom condescendente de quem ensina algo óbvio. Você vai ganhar dinheiro. Vai poder viver sua vida sem ter que cuidar desta casa enorme. Levantei-me, pernas trêmulas. Esta casa não está à venda. O rosto de Douglas se contorceu. Nunca tinha visto aquela expressão em meu filho. Raiva pura, a senhora não tem escolha. Vou vender com ou sem sua assinatura. Então vai ter que me tirar daqui à força. Respondi, surpresa com a coragem que nem sabia que tinha. Foi quando a tempestade começou, daquelas que parecem querer engolir tudo. A chuva batia no telhado com força ensurdecedora, como se o céu participasse da nossa guerra. Durante uma semana, a casa se transformou em território hostil. Eles evitavam qualquer contato, e eu me limitava a cozinhar só para mim. Cada cômodo parecia uma linha de frente, marcada por silêncio e desconfiança. Numa quinta-feira à noite, o céu se abriu em raios e trovões que faziam as janelas tremer. Eu preparava um chá na cozinha quando Douglas entrou. Algo nele havia mudado. Os olhos vidrados, a respiração pesada. Mãe, cansei, disse, aproximando-se. Cansei de esperar pela senhora. Cansei de viver nesse museu cheio de passado. Cansei da sua teimosia. Douglas, você bebeu. Vamos conversar amanhã. Tentei intervir. Não! Ele bateu a mão na mesa, fazendo os copos saltarem. Vamos conversar agora. Vai assinar os papéis ou vai ter que sair? Simone surgiu na porta. Braços cruzados, sorriso satisfeito. Estava gostando daquele espetáculo. Eu não vou sair da minha casa, declarei, tentando manter a voz firme enquanto meu coração disparava. Então não é sua casa! Douglas gritou, vermelho de raiva. Nunca foi. Você é apenas uma velha teimosa que não sabe a hora de ir embora. Velha, teimosa. Cada palavra era um golpe. Você está bêbado, Douglas. Não sabe o que diz. Sei exatamente o que estou dizendo, retrucou, agarrando meu braço com força. Vai assinar ou vai sair agora? Me solta! Gritei, tentando me livrar. Ele me empurrou para a porta. Sai da minha casa. Vai viver no mato, velha e inútil. A chuva entrou como lâminas geladas. Meu corpo escorregava na varanda, cada gota misturando-se às minhas lágrimas. Douglas, por favor! Supliquei, já encharcada. Sou sua mãe. Você não é nada! Gritou. Um peso morto. A porta bateu com estrondo. A chave girou na fechadura. Fiquei ali, sob a tempestade, observando meu filho se afastar, abraçado a Simone, subindo as escadas enquanto a luz da casa se apagava uma a uma. Cada lâmpada apagada era como uma porta fechando no meu peito. Aos 62 anos, estava na rua, expulsa pelo filho que carreguei. Amamentei, eduquei com todo amor. O trovão ribombou, mas o estrondo no meu peito era mais intenso. Fiquei imóvel, congelada, não pelo frio, mas pela rejeição. Como ensina-se o corpo a se mover quando o chão que sustenta sua vida desmorou? O relâmpago iluminou a rua, e por um instante, meu reflexo surgiu numa poça d'água. Uma mulher encharcada, cabelos grudados, roupas coladas, velha, inútil. Era assim que ele me via? Coloquei um pé à frente do outro, sem rumo, apenas saindo da casa que guardava 35 anos da minha história. A água invadia os sapatos, cada passo rangendo no asfalto molhado, minha bolsa pesando como pedras no ombro. Dona Carmen. O nome surgiu na mente como uma luz. Minha amiga de décadas, morando a poucos quarteirões dali. Segui em frente cambaleante, cada passo carregando dor e humilhação. Quando toquei a campainha, todo o corpo tremia. Não sabia se era frio ou vergonha de aparecer naquele estado. Expulsa pelo próprio filho. A porta se abriu e o choque no rosto de Dona Carmen disse tudo. Meu Deus do céu, Maria Helena. Carmen me puxou para dentro com uma força surpreendente, para seus 65 anos. O que aconteceu com você? Tentei responder, mas meus lábios tremiam e as palavras se recusavam a sair. Foi então que desabei. No tapete da entrada, encharcada, me deixei ir, deixando escapar um choro que não sentia desde o dia em que Antônio morreu. Um choro profundo, interminável, que parecia arrancar algo de dentro de mim. Ela não perguntou nada. Apenas me ajudou a tirar as roupas molhadas
Me envolveu num roupão felpudo que exalava cheiro de amaciante, preparou um chá quente e me conduziu ao quarto de hóspedes. Você vai me contar? Quando estiver pronta, disse, firme, mas sem pressa. Passei a primeira noite acordada, encarando o teto desconhecido, ouvindo os ruídos estranhos de uma casa que não era minha. Cada vez que fechava os olhos, o rosto de Douglas surgia diante de mim, contorcido pela raiva, suas palavras cortando mais que lâminas. Velha inútil, peso morto, onde tinha falhado como mãe. No dia seguinte, contei tudo. Cada humilhação, cada grito, cada gesto cruel. Carmen ouviu em silêncio, segurando minhas mãos sobre a mesa do café da manhã. Quando terminei, seus olhos estavam marejados. Você vai ficar aqui o tempo que precisar, disse com firmeza. E vamos resolver isso. Nenhum filho tem o direito de fazer isso com a própria mãe. Mas ninguém poderia simplesmente consertar o que eu sentia. Derrotada, quebrada, despedaçada. As semanas seguintes foram as mais duras. Acordava esperando que tudo tivesse sido um pesadelo, que Douglas surgisse na porta pedindo desculpas. Mas ele nunca veio. O silêncio dele doía mais que qualquer grito. Carmen tentava me distrair, levava-me ao parque, fazia companhia nas tardes intermináveis, mas eu flutuava num limbo de raiva, dor e traição, presa entre o amor de mãe e a sensação de abandono. À noite, deitada no quarto de hóspedes, revivia cada instante da criação de Douglas. Tinha sido mãe ruim? Tinha falhado em prepará-lo para a vida? As perguntas giravam sem parar, sem resposta. Na segunda semana, comecei a caminhar sozinha. Percorria ruas e avenidas, observando outras famílias, e meu coração apertava ao ver mães com filhos pequenos. Queria gritar para que aproveitassem cada abraço, cada sorriso, antes que um dia aquele mesmo anjo pudesse me expulsar como se eu fosse nada. Foi numa dessas caminhadas que algo mudou. Não um momento dramático, apenas uma percepção silenciosa. Passava diante de uma vitrine e me vi refletida no vidro. Evitava espelhos há semanas. Mas ali estava eu. Não a velha inútil que Douglas descrevera. Era uma mulher de 62 anos, ainda em pé, respirando, sobrevivendo. Voltei para a casa de Carmen com um peso diferente no peito. Não apenas dor, mas indignação. Não merecia aquilo. Não tinha feito nada para merecer. Numa manhã de domingo, 3 semanas depois, Carmen disse: preciso pegar algumas coisas na minha casa. Francia testa. Tem certeza? Douglas e Simone vão estar lá. Não vou entrar, expliquei. Só preciso acessar o porão. Há uma entrada externa, lembra? Meu pai guardava ferramentas lá, quando ainda construíamos a casa. O que não contei a Carmen é que também havia uma caixa nesse porão. Um presente do meu pai, pouco antes de morrer, com um pedido. Helena, guarde em lugar seguro. Pode ser que precise um dia. Na época, achei que fossem apenas papéis antigos, escrituras, nada importante. Mas algo me dizia que precisava ver o que havia dentro. Escolhemos uma tarde de terça-feira, quando tinha certeza de que Douglas estaria no trabalho. A entrada lateral estava coberta por eras. Carmen ficou de vigia enquanto eu descia os degraus de pedra, escorregadios e úmidos. O cheiro de mofo e terra me envolveu. Procurei com a lanterna do celular, até encontrar a caixa, escondida atrás de latas de tinta velha. Empoeirada, com dobradiças enferrujadas, tremia ao abrir. Dentro, envelopes amarelados pelo tempo, guardando segredos que poderiam mudar tudo. Peguei o primeiro envelope e subi para a luz do dia. Carmen me esperava, ansiosa, mas não disse nada. Apenas me olhou, e naquele silêncio a pergunta pairava no ar. Encontrou? Assenti, abraçando a caixa contra o peito. Voltamos para a casa dela sem trocar uma palavra. Meu coração batia acelerado, uma intuição inquietante crescendo dentro de mim. Algo estava prestes a mudar. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha de Carmen, abri cada envelope com cuidado quase reverente. Documentos antigos, alguns datando de antes do meu casamento. Escrituras, recibos, cartas amareladas pelo tempo. Cada pedaço de papel parecia pulsar com histórias e segredos. Então encontrei a escritura de transferência e uma carta do meu pai, e junto dela, a verdade que tinha sido escondida por décadas, esperando o momento certo para surgir.
Minhas mãos tremiam, segurando os papéis como se fossem chaves que desbloqueavam uma prisão. Não era mais apenas dor que sentia. Era a sensação de que tudo estava prestes a se transformar. O silêncio de 3 semanas parecia se dissolver. E eu sabia que nada seria como antes. Li e reli, até que minha vista se embaçou. Carmen perguntou o que era, mas eu não conseguia falar. Precisava absorver, entender, processar cada linha, cada palavra. Quando finalmente ergui os olhos, o relógio marcava 3 da manhã. 3 semanas de humilhação, de dor, de sentir-me descartável. E ainda assim, havia esperança. Não a esperança ingênua de que Douglas mudaria, mas a sensação firme de justiça que se insinuava. Velhas inúteis, também têm garras, e as minhas começavam a aparecer. A carta estava escrita à mão, com a caligrafia meticulosa do meu pai. As palavras dançavam à luz fraca da cozinha, e precisei relê-las 3 vezes até que tudo ficasse claro. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque precisou. Guarde estes documentos com sua vida. A casa que você e Antônio construíram não foi erguida apenas com o suor dele, mas também com a herança da sua avó materna. Quando ela faleceu, deixou para você uma quantia considerável. Você tinha 19 anos e temi que fosse jovem demais para lidar com tanto dinheiro. Guardei em seu nome, investindo para crescer. Quando se casou com Antônio, usei essa herança para ajudá-lo a comprar o terreno e os materiais. Ele nunca soube. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar a carta sobre a mesa. Carmen permaneceu em silêncio, respeitosa, apenas tocando meu ombro. O que diz aí, filha? Não consegui responder. Memórias inundaram minha mente como uma represa rompida. Lembrei do dia em que Antônio voltou radiante, dizendo que tinha conseguido um empréstimo especial do meu pai para comprar o terreno. Seu pai é generoso, disse ele, girando-me na cozinha pequena do apartamento alugado. Vamos ter nossa própria casa, Helena. Lembrei de Antônio, trabalhando dobrado para pagar aquele empréstimo que nunca existiu. Meu pai aceitava cada pagamento com um sorriso gentil, guardando secretamente cada centavo numa poupança que me entregou quando Douglas nasceu. Para o menino ele dissera: mais um segredo, uma proteção silenciosa. Durante todo o casamento, Antônio acreditou que a casa fora, construída inteiramente com esforço próprio e dinheiro dele. E de fato, grande parte foi, mas a fundação, o início de tudo, veio da minha herança, do meu sangue. Sussurrei quase para mim mesma. A casa é minha. Sempre foi minha. Carmen sentou ao meu lado, examinando os documentos que espalhei pela mesa. Escrituras, comprovantes de transferência bancária, uma carta do advogado do meu pai, confirmando tudo. Papéis amarelados, mas carregados de verdades enterradas por décadas. Antônio sabia? Perguntou. Gentilmente. Balancei a cabeça, ainda processando cada revelação. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava derrotada. Meu pai sempre teve medo de ferir o orgulho de Antônio. Ele sabia que meu marido era daqueles homens que precisavam sentir que estavam provendo, protegendo, dominando. Se soubesse que o dinheiro era meu, teria se sentido diminuído. Décadas depois, eu enfrentava outro homem orgulhoso. Meu filho. Douglas herdara não só os olhos do pai, mas também aquela necessidade de controlar, de ser o dono. Só que ele distorceu esse orgulho em crueldade, justificando-me jogar fora como se eu fosse lixo. Passei horas rememorando momentos antes esquecidos, percebendo agora o que significavam. Lembrei-me dos últimos dias de Antônio segurando minha mão. Helena, se algo acontecer comigo, procure seu pai. Na época, achei febre, delírio. Agora entendia. Meu pai sabia, ou ao menos suspeitava que havia algo mais. 6 meses depois da morte de Antônio, meu pai partiu, levando seus segredos consigo. Restou apenas a caixa e a carta, um presente de proteção que esperou pacientemente para ser descoberto. A madrugada clareava quando finalmente levantei os olhos dos documentos. Carmen dormia na cadeira ao meu lado, a cabeça encostada na parede. Olhei para ela e senti gratidão profunda, mas algo mais surgia. Uma certeza gelada, calculada. Douglas me expulsara da minha própria casa. Simone manipulou meu filho contra mim. Ambos me viam como um estorvo. Achavam que eu não tinha poder, que não tinha escolha. Estavam enganados. Com o amanhecer,
clareza cristalina tomou conta de mim. Não era sobre razão ou papéis. Era sobre dignidade. Sobre mostrar que velhas não são inúteis, que mães descartadas têm voz, que mulheres de 62 anos podem rugir quando necessário. Acordei Carmen gentilmente. Ela piscou, ainda sonolenta, mas ao me ver sentou-se ereta. Você decidiu o que vai fazer? Vou à luta, respondi. Firme, sem tremores. Vou lutar pelo que é meu. Na segunda-feira seguinte, vestida com meu melhor conjunto, o mesmo que usei na formatura de Douglas, entrei no escritório do Dr. Alberto Mendes, advogado recomendado por Carmen. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, olhos que pareciam enxergar através das intenções. Coloquei os documentos sobre a mesa com mãos firmes. Preciso da sua ajuda para recuperar o que é meu. Dr. Alberto examinou cada papel com atenção meticulosa. Fez perguntas, anotou, até que leu a carta do meu pai. Seus olhos suavizaram. Histórias de família, sempre mais complicadas do que parecem, murmurou. Expliquei tudo. A pressão de Simone, a mudança em Douglas, a expulsão na tempestade. Ele ouviu em silêncio, acenando ocasionalmente. Quando terminei, recostou-se na cadeira. Dona Maria Helena, a senhora tem um caso sólido. Muito sólido. Tamborilou os dedos sobre a mesa. A casa foi adquirida com seu dinheiro. Mesmo que o título esteja em nome do seu falecido marido, você pode provar que foi praticamente a única investidora inicial. O que isso significa? Perguntei, mesmo sabendo. Que seu filho não pode vender nada sem sua autorização. Que a senhora é dona de, no mínimo, metade do imóvel. E possivelmente muito mais, dependendo de como apresentarmos os documentos. Ele fez uma pausa e continuou. Também podemos entrar com ação por danos morais. Expulsar. Lá de casa, é considerado abandono de idoso. A palavra me fez engolir em seco. Idoso? Era isso que eu era agora? Uma idosa descartada pelo próprio filho? Dr. Alberto percebeu meu desconforto. Sei que dói ouvir, mas a lei protege qualquer pessoa acima de 60 anos. Douglas pode enfrentar consequências sérias. Um arrepio percorreu meu corpo. Velho inútil. Eu ouvi a voz dele novamente. E lembrei da chuva, do frio, da porta batendo. Minha voz se tornou firme, empresarial. Meses, talvez anos de processo. Mas Dr. Alberto sorriu. Felino, posso obter uma liminar em dias, bloquear qualquer venda ou modificação do imóvel e garantir seu direito de voltar à casa. É sua propriedade. A pergunta me pegou de surpresa. A senhora quer voltar a viver sob o mesmo teto que Douglas e Simone? Era minha casa? Mas seria meu lar novamente? Não respondi de imediato. Não quero voltar, disse finalmente. Mas quero que sintam o que é perder tudo. Ela assentiu, compreendendo. Então sugiro o seguinte. Obtém-se a liminar. Bloqueia qualquer transação. Depois entramos com a ação de divisão de bens. Forçamos a venda e a divisão do valor. A senhora pode reivindicar tudo que lhe pertence. Remover móveis, objetos, qualquer coisa comprada com seu dinheiro. Tecnicamente, muito daquilo é seu. Tamborilou os dedos novamente. Seria legal. Seria justo. A palavra ecoou na minha mente. Imaginei Douglas chegando em casa, encontrando paredes vazias, cômodos despojados. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e deliciosamente satisfatória. Preciso pensar, disse, levantando-me. Claro, mas não demore, respondeu Dr. Alberto. Quanto mais tempo passar, mais difícil pode ficar. É Dona Maria Helena. Ele estendeu a mão com respeito. Seu pai foi um homem sábio. Protegeu a senhora mesmo depois de partir. Agora é a sua vez de se proteger. Saí do escritório com a cabeça zunindo como se alguém tivesse aberto uma porta dentro de mim e deixado o vento entrar. Passei a semana inteira pesando possibilidades, ensaiando cenários, devorando dúvidas. Carmen foi meu porto seguro. Ouviu minha raiva, meus medos, minhas perguntas. Você acha que eu sou vingativa? Perguntei numa tarde chuvosa, tão parecida com aquela em que fui expulsa, que até o céu parecia zombar de mim. Acho que você é humana, ela respondeu sem hesitar. E acho que você merece justiça. Justiça, vingança. Naquele momento as duas palavras pareciam irmãs gêmeas, difíceis de distinguir. 3 semanas depois de encontrar os documentos,
Voltei ao escritório do Dr. Alberto. Dessa vez, eu não tremia. Não havia indecisão, não havia hesitação, só a certeza austera de quem finalmente despertou. Quero tudo, declarei, sentando-me diante dele. Quero eliminar. Quero meus bens de volta. Quero que eles entendam exatamente o que perderam. Dr. Alberto sorriu quase imperceptivelmente. Então vamos começar. E começou. Protocolou a liminar, reuniu inventários, coletou assinaturas. Eu fiz minha parte. Listei móveis, objetos do casamento, itens acumulados ao longo de décadas. Cada item era uma memória arrancada do fundo de mim. O sofá onde amamentei Douglas, a mesa onde ele fazia dever de casa, o quadro que Antônio me deu no nosso 20-grau aniversário. Cada peça era um fragmento de vida, e eu estava prestes a recolher-los todos. Doía, mas era necessário. Era justo, necessário. Era justo. Na terceira semana após minha expulsão, o telefone tocou. Conseguimos, anunciou o Dr. Alberto, a voz vibrando. A liminar foi concedida. A propriedade está bloqueada. A senhora tem direito legal de recuperar tudo. Quando? Minha voz estava calma, embora meu coração martelasse como se quisesse escapar do peito. Amanhã, se desejar. Posso providenciar uma equipe de mudança? Faremos enquanto seu filho estiver trabalhando, para evitar qualquer confronto. Amanhã. Tão rápido, tão definitivo. Sim, respondi. Amanhã. Naquela noite, o sono não veio. Passei horas imaginando a equipe entrando, esvaziando a casa, retirando peça por peça a vida que construí. Imaginei Douglas voltando do trabalho e encontrando o eco. Ovácio. A verdade. Ao amanhecer, me vesti com cuidado. O reflexo no espelho já não era a velha inútil que meu filho havia gritado ser. Era uma mulher que renascia, uma mulher que conhecia valor, limites, história, uma mulher que não aceitaria mais ser descartada. Carmen me abraçou antes de eu sair. Tem certeza? Absoluta. E eu tinha. O caminhão estava à espera. Dr. Alberto também. Documentos em mãos. Um oficial de justiça nos acompanharia, garantindo que tudo fosse legal, e era. Profundamente legal. Profundamente merecido. Antes de entrar, encarei a casa por um instante. Minha casa. Meu lar. Minha história. Estava na hora de recuperar tudo. Estava na hora de Douglas aprender que ações têm consequências. Estava na hora de mostrar que até as velhas inúteis sabem rugir. E eu estava pronta para rugir tão alto que faria tremer aquelas paredes que ajudei a erguer. O manhã nasceu limpa, quase brilhante demais, como se o universo decidisse iluminar cada detalhe do que estava prestes a acontecer. Cheguei às 8 em ponto. Douglas, pontual como sempre, já estaria no trabalho. O caminhão de mudança ficou estacionado a 2 casas de distância, discreto, aguardando meu sinal. Doutor, Alberto conferia documentos no carro. O oficial de justiça observava em silêncio, uma sentinela da lei. Meus dedos tremiam quando girei a chave. Sim, eu ainda tinha a chave. Ironias nunca faltaram nessa história. A porta rangiu do mesmo jeito de sempre. E o cheiro da casa me envolveu como uma lembrança teimosa. Café fresco, o perfume exagerado de Simone, o aroma de um lar que já não era meu. Cada passo que dei foi uma despedida. A sala estava igual, mas não estava. Os móveis estavam no lugar, mas a alma do ambiente se fora comigo naquela tempestade. Dr. Alberto entrou atrás de mim. Dona Maria Helena, disse com suavidade. Vamos começar? Assenti. Apontei para o sofá. Esse foi presente de casamento da minha tia Eulália. Os homens da mudança levantaram o sofá. Cada centímetro que ele se afastava parecia puxar algo dentro de mim. Mas eu permaneci firme. Essa era a minha justiça. Essa era a minha voz. A mesa de centro também. Acrescentei com mais segurança. Comprei com meu primeiro salário, quando era costureira, peça por peça. A sala se esvaziava. Quadros, aparador, livros, histórias inteiras. Foi quando Simone apareceu no topo da escada, de roupão, os olhos esbugalhados. O quê? O que está acontecendo aqui? O oficial apresentou os documentos com a serenidade de quem traz a verdade nas mãos. A senhora Maria Helena está exercendo seu direito legal de reaver seus pertences.
Temos ordem judicial. Vi o rosto dela perder cor. Depois ganhar um rubor furioso. Pertences? Isso é um assalto. Vou chamar a polícia. Fique à vontade, respondeu Dr. Alberto, calmo como uma pedra. A polícia encontrará tudo em perfeita ordem. Esta casa foi adquirida majoritariamente com recursos da dona Maria Helena. Você não pode fazer isso! Ela desceu correndo, telefone em punho. Douglas! Douglas! Volte para casa agora! Sua mãe está roubando tudo! Roubando. A palavra ecoou, ridícula, grotesca, na sala que já quase não existia. Não era roubo. Era restituição. Era dignidade. Continuem, pedi aos homens da mudança. E seguimos para os quartos. Meu antigo quarto, agora transformado no closet de Simone, parecia uma vitrine de ostentação. Roupas caras, sapatos alinhados, bolsas luxuosas. Minhas mãos tocaram a cama onde tantas noites dormira ao lado de Antônio. Minha voz falhou, mas me recompus. Era da minha avó, disse finalmente. Ela nos dera de presente de casamento. Os homens desmontaram a cama com uma precisão quase cirúrgica, cada peça afastando-se como se cortasse um elo do passado. Simone chorava, gritava, ligava freneticamente. Você vai se arrepender. Vou processar. Isso é abuso de idoso. A ironia teria sido cômica se não fosse trágica. Eu, a idosa abandonada na chuva, agora acusada de abuso, mantive-me firme. O guarda-roupa também. A cômoda. O espelho antigo. Cada peça removida revelava marcas nas paredes, retângulos claros onde quadros haviam pendurado por décadas. A casa começava a mostrar seu esqueleto, suas memórias despidas. E o coração da minha história batia mais forte a cada retirada. Na cozinha, meu peito apertou. Ali onde preparei milhares de refeições, ensinei Douglas a fazer brigadeiro. Onde Antônio me beijava o pescoço enquanto eu mexia o feijão. Toquei o fogão que comprara com meu próprio dinheiro e a mesa que meu pai construíra com suas mãos. Cada objeto tinha uma história, e minha voz agora era firme, cristalina. Tudo iria, exceto a pia. Ela ficava. Simone, histérica ao telefone, gritava. Douglas precisa vir agora. Parte de mim, a parte maternal, queria acabar antes que ele chegasse, poupá-lo da visão do desmantelamento. Mas a parte mais forte, a que meu filho chamara de peso morto, queria que ele visse. Queria que entendesse o peso das palavras, o custo da crueldade. O processo levou horas. Cada cômodo revelava novas camadas de história. Cortinas bordadas à mão por minha mãe, o lustre herdado da família de Antônio, os tapetes persas que colecionei ao longo de 40 anos. À medida que a equipe esvaziava o andar de cima, a casa ecoava, cada som reverberando no vazio. Simone se trancou no banheiro, soluçando, gritando em vão. Tem mais, disse eu, apontando para o porão. Ferramentas do meu pai, caixas de decoração de Natal, o banco de madeira onde Douglas se sentava para calçar os sapatos. Doutor Alberto olhou para mim, preocupado. Dona Maria Helena, talvez devêssemos parar, deixar algo. Ou é tudo ou não é nada. Respondi firme. Eles me tiraram tudo. Agora vão entender. Foi quando ouvi o carro. Pneus cantando, portas batendo, passos correndo. Douglas entrou pela porta da frente e congelou. Seus olhos percorreram a sala vazia, as marcas nas paredes, o eco de seus próprios passos. Mãe? Sua voz era pequena, quase infantil. O que você fez? Enfrentei meu filho. Aquele estranho que um dia eu amamentei. Recuperei o que é meu, Douglas. Cada móvel, cada objeto que comprei com meu dinheiro ao longo de 40 anos. Ele riu, um som histérico e agudo. Isso é a casa do papai. A herança do papai. Retirei do bolso o envelope com a carta do meu pai e as escrituras. Estendi para ele. Douglas pegou com mãos trêmulas. Eu o observei ler e vi o momento exato em que a compreensão o atingiu. Seus olhos se arregalaram. A boca abriu num ó silencioso. Não pode ser. Papai construiu esta casa. Seu pai construiu com amor e trabalho. Respondi, a voz firme como ferro. Mas o dinheiro que comprou o terreno e os materiais veio da minha herança. Herança que meu pai guardou e investiu em meu nome. Esta casa sempre foi minha, Douglas. E você me expulsou dela. Ele cambaleou.
apoiando-se na parede vazia, sem quadros, sem memórias. Eu continuei, dura. Se eu soubesse, saberia o quê? Que teria me tratado com respeito? Só valho algo se tiver dinheiro? É isso que você está dizendo? Não, mãe, eu estava com raiva. Estava. Douglas começou, a voz falhando. E ouviu Simone. Complementei minha voz cortante. Ouviu promessas de apartamentos novos e me jogou na chuva. Douglas deslizou pela parede até sentar no chão, a carta ainda em mãos. E então começou a chorar. Não lágrimas delicadas, mas soluços que sacudiam todo o corpo, o tipo de choro que vem quando se percebe que perdeu tudo. Mãe, me perdoa, por favor. Eu estava errado, tão errado. Olhei para ele, chorando no chão da casa vazia. Nada. Ou talvez tudo. Amor, raiva, pena, satisfação. Uma mistura amarga que não se desfazia. Tem mais uma coisa, disse, retirando um segundo envelope do bolso. A carta que escrevi na noite anterior, cada palavra escolhida, pesada, necessária. Coloquei no chão ao lado dele. Leia quando estiver sozinho. Virei-me para sair. O caminhão estava cheio. Cada fragmento físico de uma vida inteira carregado para longe. Mãe! Douglas se levantou, cambaleante. Mas desta vez, o eco do choro não me comoveu. Eu tinha finalmente recuperado mais que móveis. Eu tinha recuperado minha voz, meu valor, minha história. Para onde você vai? A voz de Douglas quebrou o ar, carregada de desespero. Parei na porta, sem me virar completamente. Dr. Alberto tem meus contatos. Qualquer comunicação, ele fará para você. Mas, mãe, você vai voltar? Vamos conversar? Voltar? A palavra soava absurda, quase cínica. Voltar para onde, Douglas? Para a casa que você jurou que não era minha? Para os braços que me empurraram para a tempestade? Finalmente me virei. Encare-me. Você destruiu isso, não? Eu? Simone apareceu no topo da escada. O rímel borrado, o rosto uma máscara de horror e raiva. Você não pode fazer isso. Vamos recuperar tudo. Vamos processar. Podem tentar, interromper o Dr. Alberto. Calmo, firme. Só vão gastar dinheiro que não têm com advogados, que não podem vencer este caso. Saí da casa sem olhar para trás. Cada passo era ao mesmo tempo libertação e pequenas mortes. Memórias, dor, ilusões sendo deixadas para trás. Douglas me chamava, desesperado, sua voz quebrada. Mãe, mãe, mãe! Mas continuei andando. O caminhão partiu primeiro, levando os despojos de uma vida inteira. Dr. Alberto dirigiria meu carro. Eu tremia demais para assumir o volante. Carmen me esperava, firme ao lado, pronta para me conduzir aonde eu decidisse. Antes de entrar no veículo, olhei uma última vez. Douglas estava na janela da sala, agora vazia, mãos pressionadas contra o vidro. Um fantasma preso numa casa que já não tinha alma. No chão, onde um dia brincamos de esconde-esconde, onde demos os primeiros passos como família, estava a carta. Ele a abriria eventualmente. Filho, quando ler isto, entenderá o custo da crueldade. Esta casa está vazia agora, como você me deixou naquela noite de tempestade. Cada móvel, cada objeto que levei, é uma memória que você descartou quando me chamou de peso morto. Não fiz por vingança, embora confesse que a justiça tem seu sabor. Fiz porque precisava que entendesse que ações têm consequências, que pessoas que amamos não são descartáveis. Respeito não é opcional. Ainda pode tentar vender esta casa, Douglas, mas será um lar sem história, sem alma, exatamente como me fez sentir. Talvez um dia possamos reconstruir algo, mas não hoje. Hoje aprendo a viver sem ser mãe de alguém que me vê como estorvo. Cuide-se, Douglas. E da próxima vez que olhar para alguém mais velho, lembre-se, todos nós chegamos lá. Velhice não é defeito, é vitória. O carro começou a se mover. Não olhei mais para trás. A página estava virada. Levei comigo tudo que construí, tudo que era meu, tudo que tinha valor. Deixei apenas o vazio. E às vezes, o vazio é a lição mais eloquente. Não estive lá para ver Douglas desmoronar, mas Carmen foi meus olhos. 3 semanas depois, na varanda da minha nova chácara, cercada pela luz dourada do entardecer, ela me contou tudo.
Maria Helena? Douglas. Ele está destruído. Meu coração apertou. A parte maternal, aquela que nunca morre, reagiu. Mas a parte mais velha, a parte que meu filho chamou de inútil, sorriu por dentro. Carmen continuou, descrevendo os primeiros dias após a expulsão. Douglas vagando pela casa vazia, dormindo no chão, o colchão que restara da cama da minha avó. Colegas percebendo a mudança, o homem meticuloso, agora errando tarefas simples, roupas amarrotadas, olheiras profundas. Não havia prazer nisso, apenas consequências. Consequências inevitáveis. E tem mais, Carmen disse, olhos encontrando os meus. Simone o deixou. Um bilhete, confessando um caso de 6 meses com um colega de trabalho, Rodrigo. Ela só queria a casa vendida para começar uma nova vida com ele. O ar fugiu dos meus pulmões. Douglas não apenas me traiu com crueldade. Foi manipulado, usado como peão em um jogo que nem percebeu estar jogando. Ele foi enganado, murmurei. Sim, confirmou Carmen. Mas isso não apaga o que fez. Escolheu acreditar nela, em vez de você. Escolheu me expulsar na tempestade. Ela estava certa. A manipulação não anulava a dor. A traição. Ele ergueu a mão contra mim, chamou-me de peso morto, trancou a porta enquanto implorava. Dor é dor, mesmo com razões. Traição é traição, mesmo em camadas. Ele quer falar com você, disse Carmen, após um instante de silêncio. Está desesperado para pedir perdão, explicar sobre Simone. Meu coração se partiu em duas. A mãe que ainda queria consolar e a mulher que aprendeu a se proteger. E você disse a ele? Não. Preciso de paz. Ele precisa viver com as consequências. Carmen segurou minha mão. Senti um peso se dissipar e a clareza preencheu meus pulmões. Fiz certo. Respirei fundo. Não estou pronta. Talvez nunca esteja. E tudo bem. Nos dias seguintes, meus pensamentos flutuavam entre Douglas, o menino que fui, o homem que cresceu, e o estranho que se tornou, e a ideia de perdão. Não o perdão superficial, que varre a dor para debaixo do tapete, mas o perdão profundo, que libera o coração do peso do ressentimento sem restaurar o que foi quebrado. Carmen contou que Douglas eventualmente vendeu a casa. Por menos do que valia, sem história, sem alma. Mudou-se para um apartamento pequeno, longe das lembranças e de mim. Curiosamente, senti um fechamento sereno. Ele seguia em frente, carregando suas cicatrizes, aprendendo suas lições. Não era minha responsabilidade consertá-lo, nem sacrificar minha paz pelo conforto dele. Meses passaram, e a chácara tornou-se meu refúgio, meu renascimento. Plantei tomates, alface, ervas aromáticas, vida brotando da terra, lembrando-me que mesmo após o inverno mais cruel, a primavera sempre chega. Reorganizei os móveis recuperados, dando-lhes novos significados. O sofá onde Douglas adormecera agora era meu trono de leitura. A mesa onde jantávamos juntos agora era palco das minhas manhãs silenciosas. Sem tensão, sem passado envenenando o presente. Conheci vizinhos. Seu Mário, que cultivava laranjas suculentas. Dona Lúcia, que me ensinou receitas que nunca ousara tentar. Fiz amizade sem passado, sem sombra da rejeição, baseadas no que eu era agora, não no que fui para os outros. À noite, sentava na varanda, olhando as estrelas. Aqui o céu não era obscurecido por luzes ou agitação, era infinito. Cada ponto de luz uma lembrança de que mesmo na escuridão mais profunda existe beleza, esperança, orientação. Às vezes pensava em Antônio, meu marido que guardou o segredo do dinheiro, trabalhou dobrado por um empréstimo que nunca existiu. Será que ele sabia a verdade lá no fundo? Importava? Construímos juntos uma vida, criamos um filho, amamos com intensidade. O dinheiro era apenas alicerce. Tudo mais veio de mãos, corações e cuidado. E agora eu usava aquele mesmo alicerce para reconstruir não uma réplica, mas algo inteiramente meu. Douglas ainda existia em algum lugar distante, carregando dor, mas não mais definindo minha vida. Eu podia sentir compaixão, sem absorver o sofrimento dele, reconhecer a dor sem torná-la minha responsabilidade. Carmen me visitava frequentemente, trazendo notícias e pequenas histórias do mundo. Às vezes mencionava Douglas.
sempre com cuidado. Ele estava sobrevivendo, trabalhando novamente, mas ainda carregava marcas, não prosperava, mas persistia. Você acha que um dia vai querer vê-lo? Perguntou Carmen numa tarde serena. Meses depois, considerei honestamente. Não sei, respondi. Talvez quando eu estiver forte o suficiente para que sua presença não abra feridas que ainda cicatrizam. Quando ele for sábio o bastante para entender que perdão não é reconciliação automática. Quando ambos pudermos estar no mesmo espaço, sem diminuir um ao outro para crescer. Esse dia nunca chegar? Perguntou ela. Então nunca chega, disse calmamente. E estarei bem. Ele terá que estar bem também. Essa foi a lição que aprendi nos meses de solidão escolhida. Reconstrução deliberada, paz conquistada metro a metro. Não sou responsável pela felicidade de Douglas. Aprendi que ser mãe não significa ser mártir eterna, absorvendo toda a dor para que outros sigam ilesos. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que dizer não, quando cada fibra do seu ser quer dizer sim, é às vezes o ato mais corajoso. Aprendi que velhas não são inúteis. Somos bibliotecas vivas, guardiãs de sabedoria, marcadas por cada cicatriz, cada lágrima, cada vez que o mundo disse: "Você não vale nada." E respondemos levantando, provando o contrário. Aprendi que recomeços não têm limite de idade. Aos 62, 72, 82 anos, ainda é possível plantar novos jardins, criar novas rotas, descobrir versões nossas que esperavam pacientemente para emergir. 6 meses depois, recebi uma carta. Reconheci a caligrafia de Douglas. O peito apertou, memória da dor. Respirei. Concentrei-me no presente. O sol, o canto dos pássaros, a terra sólida sob meus pés. Abri a carta. Mãe, não espero resposta. Não espero perdão. Preciso que saiba que entendo agora. Entendo o peso do que fiz, a profundidade da traição, a imensidão da sua dor. Simone me enganou, mas isso não é desculpa. Escolhi acreditar nela em vez de você. Escolhi meu conforto em vez da sua dignidade. Escolhi ser cruel, quando deveria ter sido grato. Vivo com essas escolhas todos os dias. E é minha cruz carregar, não sua. Você está livre, mãe. Livre de mim, das minhas expectativas e da minha ingratidão. Espero que essa liberdade traga paz. Li e deixei a carta repousar. Um suspiro percorreu meu corpo. Liberdade, tranquilidade, um final que não precisava ser vingança. Apenas justiça, a justiça de finalmente ser Maria Helena. Inteira, completa, invencível. Espero que você seja feliz, Douglas, de maneiras que nunca permiti quando estava por perto. Seu filho, sempre mesmo quando não mereço. As lágrimas vieram, mas eram diferentes das daquela noite na tempestade. Não eram lágrimas de abandono ou humilhação. Eram lágrimas de libertação, de reconhecimento de que finalmente ambos estávamos encarando a verdade, nua e crua. Não respondi à carta. Não agora, talvez nunca. Mas guardei-a cuidadosamente, ao lado dos documentos que revelaram minha verdadeira força, ao lado da carta do meu pai, que esperou pacientemente décadas para ser descoberta. Porque algumas histórias não precisam de finais perfeitamente amarrados para serem completas. Às vezes, a completude reside na aceitação da ambiguidade, no reconhecimento de que algumas perguntas não têm resposta, algumas feridas deixam cicatrizes e algumas relações se transformam em algo que não cabe em palavras. Hoje acordo com o sol, tomo meu café na varanda, observando o mundo despertar. Cuido do jardim, converso com vizinhos, leio livros que sempre desejei ler. À noite, durmo profundamente, sem sobressaltos, sem medo de ser descartada novamente. Sou Maria Helena. Tenho 62 anos. Sobrevivi à tempestade que meu próprio filho conjurou. Recuperei não apenas meus bens, mas minha dignidade, meu valor, minha liberdade de viver para mim mesma. E se isso sou egoísta para alguns, que seja, porque depois de uma vida inteira colocando outros à frente, aprendi que o ato mais corajoso é finalmente colocar-se em primeiro lugar. Não sei se um dia Douglas e eu reconstruiremos algo novo a partir dos escombros do que foi destruído. Não sei se o perdão total virá, se a reconciliação será possível, se poderemos nos olhar
sem o peso esmagador do passado. Mas sei isto: estou em paz. Estou completa. Estou livre. E por agora, por hoje, sob o céu infinito da minha chácara, cercada pela vida que escolhi construir sobre os escombros da que me foi tomada, isso é suficiente. Isso é mais que suficiente. Isso é tudo. Se esta história tocou você, continue acompanhando o próximo vídeo, traz uma reviravolta emocionante, que vai prender sua atenção do começo ao fim.